Fala aí, sobrinhos e sobrinhas, Tio El aí na área para mais um vídeo. E hoje vou mostrar para vocês a verdadeira marca da besta. Isso mesmo, pessoal. É um tema bem polêmico, principalmente entre os cristãos, e há vários vídeos aí no YouTube falando sobre a marca da besta. E a gente tem várias teorias e especulações. Há pessoas que acham que a marca da besta é o código de barras. Há pessoas que acham que a marca da besta é um microchip implantado na sua mão. E há pessoas que acham que a marca da besta é a tecnologia Android. São muitas ideias loucas, mas nesse vídeo você vai aprender de fato o que é a marca da besta e por que as pessoas têm tanto medo dessa marca. E nesse vídeo eu vou te mostrar como que a marca da besta pode influenciar o seu destino eterno, a sua salvação ou a sua perdição. Bacana? Então já deixa aquele like, se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo e me siga no Instagram, TioEl878. Então, sem mais delongas, bora! Muito bem, pessoal, é o seguinte, primeira coisa que tem que ficar claro: marca, sinal e selo. Quando você lê essas três palavras na Bíblia, marca, sinal e selo, está se referindo à mesma coisa, são sinônimos, né? Então, quando você lê em Apocalipse sobre marca ou sobre selo, tem o mesmo objetivo, beleza? Por que as pessoas ficam tão griladas com a marca da besta? Por causa desse texto bíblico que eu vou ler para vocês. Em Apocalipse 13, no verso 16, diz o seguinte: também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que tivesse a marca que é o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui é a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem, seu número é 666. Primeira coisa que você tem que aprender, o que é a besta, né? Porque falar a marca da besta, então o que é a besta? De acordo com o Apocalipse, a besta representa um falso sistema político e religioso, está lá em Apocalipse 13, que mistura a religião e a política, e por meio desses poderes, eles prejudicam, eles perseguem e matam as pessoas que não aceitam as suas falsas leis, seus falsos ensinamentos. Então a marca da besta é o símbolo, é o sinal de uma instituição política e religiosa que usa o seu poder, sua autoridade para criar leis que fazem que as pessoas desobedeçam a Deus. Ficou claro? Então aquela besta que surge lá em Apocalipse 13, 7 cabeças, 10 chifres, cabeça de leopardo, boca de leão, pés de urso. Por que é chamado de besta? Por causa que não é um animal que João conseguia descrever. Se ele tivesse visto um leão, ele ia falar: eu vi um leão que saía do mar. Na verdade, ele viu uma besta porque era um ser composto de várias partes de animais diferentes. Ficou claro? Só que em profecia bíblica, você aprende que animal significa, em profecia, tá, gente? Rei, reino ou poder. E você pode fazer as três aplicações que dá certo. Esse animal que sai da água, na verdade, é um reino, é um poder, é um rei que tem autoridade e é feroz como uma besta, como animais ferozes para destruir os fiéis.
E de acordo com a Bíblia também, algo em profecia significa povos e multidões. Ou seja, esse animal não é um animal que ele não existe. É um poder, uma instituição política religiosa que emerge de um povo populoso. Na época, o continente, vamos dizer assim, que mais tinha gente, né? Ali, o país que mais comandava, né? Por isso tinha uma grande população. E esse poder político-religioso, ele perseguiu, matou todos aqueles que foram contra ele. Isso aconteceu muito na Idade Média. Por que então o pessoal tem medo se essa besta ficou no passado? Na verdade, não é bem assim. De acordo com a Bíblia, esse poder político-religioso vai voltar a exercer aquele poder e autoridade que tinha antigamente. Napoleão, na sua ganância de querer dominar ali, né, os outros países, ele prende, né, o líder desse poder, que até então comandava tanto a religião como a política. Só que, de acordo com a Bíblia, essa ferida que a besta levou, esse golpe, está sendo curado. E esse poder político religioso vai voltar a ter autoridade de prender, matar, criar leis e perseguir aqueles que não acreditam em suas leis, em suas ideias. Descobrimos aí quem é a besta. Essa marca, que também pode ser considerada um selo ou um sinal, ela é dada às pessoas. O que chama a atenção do texto de Apocalipse 13 é que fala que também obrigou a todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa. Ou seja, quando esse poder político religioso, que atualmente é só um poder religioso, por meio da ajuda de algumas nações, ou em específico de uma nação, voltar a ter aquela autoridade que tinha, ele vai obrigar a todos a ter essa marca. Porque vai ser criada uma lei universal, uma lei mundial, em que as pessoas são obrigadas a ter essa marca. Entendeu? Por isso que fala que obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem esta marca, na mão direita ou na testa. E qual é a consequência de você não ter a marca? Para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Então essa marca, esse sinal, esse selo, é o que autoriza as pessoas, né? É o que vai dar o direito às pessoas de comprar e vender. E você vê que o nosso mundo está caminhando para uma realidade que não tem como fugir dela, que é o dinheiro digital. Eu, particularmente, quase não uso mais cédulas, dinheiro de papel ou moedas. Eu uso mais Pix e cartão de crédito. E creio que a maioria de vocês que está assistindo esse vídeo também vive essa mesma realidade. Ou seja, o dinheiro digital, ele vai ser controlado por um governo mundial. Por isso que você pode perceber que todos os países estão nessa corrida aí para trabalhar com o dinheiro digital, o qual o Brasil está inserido. Porque a única maneira de um governo controlar as suas finanças é se for algo digital e online. Entendeu? Se o seu dinheiro se torna totalmente digital, eles vão saber mensurar suas compras, suas vendas, toda a sua movimentação financeira. Se você tem que pagar imposto ou não, ou seja, você vai ser controlado. E você pode olhar aí nos principais sites de notícia que de fato
o mundo está nessa corrida para ter o dinheiro digital substituindo o dinheiro verdadeiro. Então, por meio desse poder político religioso, dessa besta, as pessoas que não aceitam a sua marca, seu selo, seu sinal, não vão poder comprar nem vender. E o verso 18 diz, né? Aquele que tem entendimento calcula o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Eu não vou explicar agora sobre a questão desse número, mas eu vou ter que falar agora um pouco do selo de Deus. Se de um lado eu tenho a marca da besta ou o selo da besta, o próprio livro de Apocalipse também fala que tem o selo de Deus. Ou seja, esses sinais separam as pessoas fiéis a Deus e as pessoas fiéis à besta. Entenderam? Então agora vamos aprender o que é o selo de Deus, que depois você vai entender perfeitamente o que é a marca da besta. Porque na verdade a marca da besta, guardem essa frase, é uma imitação, a cópia barata que o diabo criou para inibir, para destruir, para substituir o selo verdadeiro de Deus. E você vai aprender isso aqui no vídeo. Bacana? Então vamos lá. Apocalipse capítulo 7, verso 2 ao 3. A palavra de Deus diz: Então vi outro anjo subindo do Oriente, que tinha um selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos, a quem havia sido dado o poder para causar dano à terra e ao mar. Não danifiquem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na testa os servos do nosso Deus. Então vocês percebem que tinha um anjo de Deus que não permitiu que os outros 4 anjos que estavam segurando ali os ventos, se você estuda o livro de Apocalipse, fala que tinha 4 anjos nos 4 cantos da terra, né? A terra não é quadrada, é redonda. Ou seja, simboliza os 4 pontos cardeais. Eles estavam ali segurando os ventos. De acordo com a Bíblia, em profecia, quando você estuda um pouquinho de teologia, você vai descobrir que ventos em profecia significa guerras, destruição, coisas desse tipo, conflitos. Então, esses anjos, que ali são um símbolo da vontade de Deus, estão impedindo as nações de se destruírem totalmente. E reflita comigo, com o tanto de bomba nuclear que tem, com o armamento que existe hoje, se não fosse o querer de Deus, você não acha que esse povo já teria destruído o mundo? Esses anjos estão ali segurando os 4 ventos, né? Com dificuldade. Por quê? Porque os povos são ímpios, são maus, e o desejo das pessoas sem Deus é a destruição, porque o ser humano, sem obedecer a Deus, a sua palavra, ele age, desculpe o termo aqui, mas você vai ter que concordar, como um demônio, isso mesmo. O ser humano deixado ao seu bel prazer, ele age como um demônio. Por isso, quem nos transforma, nos purifica e santifica é Deus, é o Espírito Santo. Esse anjo que subiu do Oriente, ele tinha o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos, a quem havia sido dado o poder para causar dano à terra e ao mar. Não danifique a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na testa os servos do nosso Deus. O anjo diz: antes de você soltar as guerras, as atrocidades, permitir que o ser humano haja de acordo com suas paixões malignas, primeiramente eu vou selar na testa os fiéis servos de Deus, para que eles estejam protegidos. Veja que a marca da besta é colocada na testa ou na mão direita. Mas o interessante é que o selo de Deus é colocado apenas na testa. Curioso, né? Mas daqui a pouco vocês vão entender porque o selo de Deus só é colocado na testa
enquanto que a marca da besta ela pode ser colocada tanto na testa como na mão direita. Você vai entender. Para você descobrir o que é a verdadeira marca da besta, você tem que descobrir primeiro qual é o verdadeiro selo de Deus. Então vamos lá? Quando você vai lá em Isaías 8,16, a Bíblia diz o seguinte: resguarda o testemunho e sela a lei no coração dos meus discípulos. A palavra de Deus fala que o selo está na lei. Então, a gente vai ter que entender que este selo de Deus, ele está na lei. E que lei é essa? Os 10 mandamentos. Isso mesmo, pessoal. Essa lei aqui está se referindo aos 10 mandamentos, conhecida também como a lei moral. E se você for lá em Êxodo 20, você vai encontrar os 10 mandamentos, ok? Olha só o que a Bíblia diz, a partir do verso 2, que começa o primeiro mandamento. Pessoal, só que antes de ler os 10 mandamentos, eu tenho que explicar para vocês como era o selo real. O selo real, ou a marca real, era o seguinte: ela tinha que ter 3 coisas sobre o governante, sobre o líder ou sobre o rei. Primeiro, seu cargo ou sua função. Segundo, o território, o local que ele exercer a sua autoridade, o seu governo, a sua função. E terceiro, o nome do governante, do rei, do líder. Ok? Então o selo, para ser selo real, um selo de identificação real, geralmente ele era um anel, que ali os reis selavam as cartas, né? Ele tem que ter o nome do governante, a sua função ou cargo e o território que ele domina, ok? Então agora que aprendemos como que era feito o selo real, vamos então caçar aqui nos 10 mandamentos um mandamento que tenha o nome de Deus, território que ele governa e a sua função. Então vamos procurar. O primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. É um mandamento de Deus e deve ser obedecido. Porém, ele não tem o nome, nem o lugar de domínio e nem a função, né, de Deus. Vamos para o segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Ou seja, aqui tem o nome de Deus, porém não tem o seu local de governo. O terceiro mandamento diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente que tomar o seu nome em vão. Que fala do nome de Deus, mas não fala as outras 2 características. Só que se você for vir aqui, ó, no 5º mandamento, honra teu pai e tua mãe, né? Fala mais sobre o amor ao próximo, né? Por isso que havia 2 tábuas: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Não matarás, não tem o nome de Deus aqui. Não adulterarás, não tem o nome de Deus aqui. Não furtarás, também não tem. Não dirás falso testemunho. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Enfim, eu pulei o 4º mandamento de propósito. Por quê? Pessoal, um único mandamento da lei, que uma pessoa pode estudar a Bíblia e identificar que tem as 3 características do selo real, no caso aqui o selo de Deus, é o 4º mandamento, que se encontra dos versos 8 ao 11.
que diz o seguinte: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Então aqui a gente tem um nome de Deus, Senhor, teu Deus. Então aqui a gente tem o nome dele. Então eu encontrei a primeira característica. Vamos continuar lendo. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Ao 7º dia descansou. Olha só, pessoal, que interessante. Aqui fala que o Senhor criou ou fez, dependendo da tradução, os céus, a terra e o mar em 6 dias. Então aqui aparece a função de Deus, que era o quê? O Criador. Deus é o Criador. Então aqui eu já tenho o nome e a função. E qual que é o lugar de domínio? Os céus, a terra e o mar. Ou seja, o único mandamento que tem as características do selo de Deus é o 4º mandamento, que fala sobre a guarda do sábado. E antes de você começar já achar estranho o vídeo, meu foco aqui não é nem tanto falar sobre a guarda do sábado, né? Eu não sou judeu, mas o meu foco aqui é mostrar para vocês que, se você quer fazer um estudo claro, entender o que é a marca da besta, você tem que entender, de acordo com a Bíblia, o que é o selo de Deus. Então, de acordo com a Bíblia, o selo de Deus é o 4º mandamento, é o único mandamento que tem as 3 características do selo real. Porém, agora, para você ficar mais encucado ainda, é o seguinte: você vai perceber que a maioria dos cristãos, principalmente os evangélicos, os protestantes, eles guardam os 9 mandamentos, menos o 4º. O interessante é que o mandamento que a maioria dos cristãos não observa é o único mandamento que tem as 3 características do selo. Você vai encontrar algumas poucas igrejas que guardam o sábado e são cristãs. E meu objetivo aqui não é fazer propaganda de igreja. O meu objetivo é falar a verdade. E a verdade é essa. O único mandamento que tem as 3 características do selo real, ele não é guardado pela maioria das pessoas. E aí você já vai começando a entender o que seria a marca da besta. Então, a gente voltando aqui para a marca da besta, a gente vai chegar numa conclusão. Se o dia que Deus criou, que Ele separou para a gente não trabalhar, para a gente adorá-lo, primeiramente, para a gente ter aquela comunhão com Ele, o único dia que está na Bíblia que fala que Deus criou, separou e santificou, é o sábado. Isso aí é fato. Você pode pegar sua Bíblia aí na sua casa e ler. O único dia que Deus cria, separa, santifica, abençoa, é o sábado, desde a criação do mundo. Então isso aí é indiscutível, ok? Se você acha que não, respeite sua opinião, mas de acordo com a Bíblia Sagrada, que os cristãos, tanto os católicos como os protestantes usam, é o sábado. Beleza? Então, vamos trabalhar com a seguinte premissa: o sábado é o selo de Deus. Então, na verdade, esse selo que ia carimbar na testa, esse sinal, essa marca, podemos falar também a marca de Deus. Na verdade, não é algo visível, é algo relacionado à obediência à Bíblia Sagrada, à lei do próprio Jeová, do próprio Deus. Então, se o selo de Deus é o sábado que Deus criou, a marca da besta é um dia que a besta criou.
já que selo e marca são sinônimos, e o objetivo do Apocalipse é enfatizar que esse poder político-religioso, a besta, teria como identificar as pessoas que obedecem a ela ou que obedecem a Deus de maneira clara e visível. Então se entende que, se o selo de Deus é um dia de guarda, de adoração que ele estabeleceu, a marca da besta será também um dia de guarda e adoração que ela estabeleceu. E agora, meu amigo, a coisa fica mais pesada ainda. E se você está até agora nesse vídeo, é porque você vai se surpreender. Quando você estuda a história, não estou falando nem da Bíblia não, a história, você vai perceber que esse poder político-religioso, ele mudou o dia de guarda, que os cristãos até naquela época guardavam, que era o sábado, de acordo com o mandamento da Bíblia Sagrada, para um outro dia. E esse dia todo mundo guarda até hoje, que é qual? O domingo. Isso mesmo, pessoal. O dia que esse poder político-religioso ensinou e pregou e instituiu como mandamento, tanto é que se você pegar os 10 mandamentos que estão na Bíblia Sagrada, com os mandamentos que esse poder político-religioso criou, que também são 10, você vai perceber que há uma mudança no dia de guarda. Porque o domingo foi criado não por Deus, não por Jesus, nem pelo Espírito Santo e nem por um anjo de Deus, e sim por um poder político-religioso, pela besta do Apocalipse, que faz a vontade do dragão. E de acordo com o Apocalipse, vocês sabem quem que é o dragão, né, galera? A marca da besta é um falso dia de adoração criado para substituir o verdadeiro, que é o domingo, primeiro dia da semana. Não fica nervoso, termina de assistir, porque você vai entender a lógica. E o domingo, então, foi instituído para substituir o sábado, como aconteceu. Agora você vai entender porque as pessoas não guardam um dia que Deus pediu para guardar e guardam um dia que um poder político, corrupto, religioso, assassino usava como imposição contra aqueles que não aceitavam. E repito, esse poder vai voltar a fazer isso, porque de acordo com a profecia, aquele poder político que ele perdeu, que hoje ele só tem o poder religioso, vai voltar para ele. Ou seja, esse poder vai voltar a ser um poder mundial, como era naquela época, que todos os países vão prestar honra e homenagem, que vai criar leis que o mundo inteiro vai seguir. Órgãos mundiais estão se reunindo. O líder do presente momento deste poder está fazendo de tudo para unir as religiões, as leis, em prol de causas legais, aparentemente, mas que na verdade tem uma outra finalidade, que é fazer com que as pessoas desobedeçam a Deus e aceitem as leis satânicas que esse poder ensina, e assim as pessoas não terão o selo de Deus e sem a marca da besta. Aí você vai falar, peraí, tio, aí você pegou pesado, porque então quer dizer que as pessoas que guardam domingo tá com a marca da besta? Não. Quer dizer, ainda não. Por quê? A guarda do domingo hoje é algo livre. As pessoas guardam se quiserem. Como também a guarda do sábado ou da sexta-feira, como os muçulmanos guardam, é algo livre. Mas haverá uma lei mundial que vai obrigar, que vai fiscalizar as pessoas em relação à guarda do domingo, do falso dia que foi criado. Então, você entendendo esse contexto, você vai perceber que a ideia de um código de barras, de um chip, é uma ideia falida. Veja, por que a marca da besta é recebida na fronte ou na mão, enquanto que o selo de Deus é recebido apenas na fronte, na testa? Porque para você guardar o sábado,
como o dia de adoração no lugar do domingo, você tem que entender e tem que querer guardar o sábado. É uma decisão racional que passa pela sua mente. Então simboliza o quê? Que todos aqueles que terão o selo de Deus, que vão guardar o sábado no lugar do domingo, quando tiver uma lei que obrigue você a guardar o domingo, eles estão com o selo de Deus. E repito, o domingo só será considerado a marca da besta quando ele for algo obrigatório. Como o domingo ainda é um dia livre, como o sábado, a sexta, você guarda o dia que você quiser, então a marca da besta ainda não é o domingo, mas um dia será. E vou falar uma coisa, tá perto. Então, para você guardar o sábado, você tem que aceitar de bom grado, você tem que concordar, você tem que tomar uma decisão racional, porque vai implicar várias coisas na sua vida. Você vai ser perseguido, eles vão impedir você de comprar e vender, vão tomar seus bens. Então é algo que a pessoa tem que querer muito, a pessoa tem que estar consciente da sua decisão. Por isso que esse sinal é recebido na fronte, na testa, apenas. Enquanto que a marca da besta, ela é diferente. Ela pode ser recebida tanto na fronte, na testa, ou como na mão direita. Por quê? As pessoas que acham que o domingo é o dia de guarda verdadeiro, que acham que foi Jesus que criou esse dia e desconhece que é a besta, ou aqueles que acham legal e falam, eu vou guardar o domingo mesmo. Esses representam as pessoas que tomam essa decisão consciente de guardar o domingo, são aqueles que recebem a marca da besta na sua fronte, na sua testa, ok? Enquanto que aqueles que sabem que o dia verdadeiro de guarda é o sábado, que talvez viram um vídeo como esse, ou leram na Bíblia, eles sabem que o domingo foi criado por um poder apostatado, então eles sabem que não é o domingo, o dia verdadeiro de guarda. Mas por causa do medo de passar fome, não comprar e vender, a sua falta de confiança em Deus, eles vão mesmo assim trabalhar no sábado e vai guardar o domingo. Ou seja, esses são aqueles que receberam na mão direita. A mão direita sempre representou a força do trabalho. Ou seja, aqueles que sabem que não é o dia verdadeiro, mas que infelizmente, por medo de morrer de fome, por medo de Deus não cuidar deles, não confiar completamente em Deus, porque essa será a grande prova de fé no final dos tempos, eles vão então aceitar a marca da besta por imposição para poder comprar e vender. Esses são os que recebem a marca na mão. Meu amigo, a marca da besta não é um chip. Se alguém colocasse um chip na sua mão, você poderia arrancar, sei lá, você poderia até cortar sua mão, se você fosse muito louco. Mas a marca da besta é uma escolha. E essa escolha todos vão ter que decidir. Por isso que grandes, ricos, pobres, livres, todos tiveram que escolher. Não tem como fugir dessa realidade. Em relação ao número 666, é fácil de entender. O homem foi criado no 6º dia. Então, de acordo com a numerologia bíblica, o dia do homem é o 6º dia, é o número 6. A gente sabe que há a Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Enquanto que o número de Deus, de acordo com a Bíblia, com a numerologia bíblica, é o 7. 7 trombetas, 7 taças, 7 pragas, o 7º dia, que é o selo de Deus. Então, na verdade, o número 666 é uma afronta do homem contra Deus. É simples de entender. Por isso que 666 representa o quê? A vontade plena do homem sobre a vontade de Deus. Não quer dizer que você vai ter um 666 tatuado na sua testa, não. Pode ficar tranquilo, ou na sua mão. Simboliza que a vontade do homem quer superar a vontade de Deus, quer ser maior. Então esse é o significado do número 666. Eu sei que esse vídeo talvez destruiu tudo aquilo que você pensava sobre a marca da besta. Talvez você é um religioso que não tinha essa visão bíblica e teológica que eu apresentei. A marca da besta não é chip, não é código de barras,
nem nenhuma outra besteira que eles dizem para você. A marca da besta é a imitação do selo de Deus, um dia falso criado pela própria besta, por esse poder político religioso, para oprimir os fiéis a Deus que guardam o verdadeiro dia, que é a marca de Deus ou o selo de Deus. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Já deixa aquele like, se inscreve no nosso canal e compartilhe com seus amigos. Vou deixar os comentários ativados. Só peço respeito por causa daqueles que creem diferente de você, têm educação. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!